Vós sois filhos do Altíssimo. Shalom, amados. Shalom a todos. Que Yahweh abençoe poderosamente a vida de cada um que ouve a minha voz. Aonde chegar a minha voz, que chegue também o poder de Yahweh para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E que haja favor sobre favor. As bênçãos de Yahweh em abundância, porque tudo isso já nos foi dado. Aleluia! Se eu fui justificado, agora eu posso pecar à vontade? Não. O Urua de Yahweh, através de Shaul, vai nos explicar isso. Em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim, ó, acompanhe comigo. Ele diz assim: o que diremos então? Devemos continuar pecando para que o favor aumente? De modo algum. Nós somos aquele que morremos para o pecado. Como podemos ainda continuar no pecado? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Yahusha, fomos batizados na sua morte? Fomos, portanto, sepultados com ele pelo batismo na morte, a fim de que, assim como Yahusha ressuscitou dos mortos, para a glória de Yahweh, também nós possamos viver uma nova vida para a glória de Yahweh. Aleluia! Aleluia! Aqueles que foi justificado, ele não vive mais na prática do pecado. E se ele comete um erro, sabe o que ele faz imediatamente? Ele vai até os pés de Yahweh e no nome de Yahusha, conforme a palavra diz que nós temos um sumo sacerdote fiel que intercede por nós, e ele diz: Yahweh, rapidamente ele diz: Yahweh, me perdoa, eu errei. E imediatamente Yahweh perdoa. Aleluia! 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 Há uma diferença entre viver na prática e você errar eventualmente. Mas mesmo que você erre, isso não invalida a palavra de Yahweh. Você continua sendo um justo para ele, você continua sendo um filho para ele. Sabe por quê? Porque um filho não deixa de ser um filho quando erra. Entende? Sim ou não? Então nós continuamos sendo filhos, nós continuamos sendo herdeiros, só que rapidamente nós vamos até os pés do nosso Abba, que é bondoso, que é misericordioso. Aleluia! Aleluia! Sim, 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 sim. A palavra diz no versículo 5: se estamos unidos com Ele na morte, certamente também estamos unidos com Ele em sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo governado pelo pecado fosse aniquilado. Aniquilado. Olha só, gente. Você entendeu, sim ou não? A palavra diz que quando Yahusha foi sacrificado, nós estávamos lá. É isso que a palavra está dizendo. Aí você diz: mas como que eu estava lá? Pois é, toda a humanidade antes e depois estava lá. O nosso espírito estava lá. Quando ele foi apregado lá no madeiro, nós estávamos lá. E a palavra, ela deixa claro isso. A palavra diz: a modo que ele morreu para o pecado de uma vez por toda, mas a vida que ele vive para Yahweh. Aleluia! Agora olha o versículo 11, o que vai dizer, Romanos 6, versículo 11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para com Yahweh. Portanto, não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal, para que você obedeça aos seus maus desejos. Não ofereça nenhuma parte de vós mesmo ao pecado como instrumento da maldade, mas ofereça a Yahweh como aquele que fora trazido da morte para a vida. Oferecer-lhe cada parte de ti,
como um instrumento de justiça, porque o pecado não será mais o vosso senhor, o vosso dono, porque não estáis debaixo de lei, mas debaixo do favor imerecido de Yahveh. Aleluia! Aleluia! Aí a palavra começa a falar que, então, porque nós não estamos debaixo da lei, nós vamos ficar pecando? Pecaremos porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo do favor? Olha o que a palavra mesmo diz no versículo 5. As Escrituras responde às Escrituras. E ela diz, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para obedecer, sois servo daquele de quem obedece? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Yahveh, que, embora vocês costumavam ser escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração, com o Espírito. Todas as vezes que você vê no Novo Testamento falando sobre coração, essa palavra quer estar falando do seu espírito, irmão. E a palavra está dizendo que todas as vezes que nós passar a viver com o coração, certo? Por que com o coração? Porque a única coisa que é verdadeira é o que está no seu espírito. Por isso que, novamente eu digo, é muito importante que nós pense agora como alguém que é justificado. É muito importante que a gente pense agora como alguém que foi feito vencedor. E não é isso que a palavra fala? A palavra diz, vós sois mais que vencedores em todas as coisas por meio de Yahushua HaMashiach. Aleluia! É muito importante agora nós pensar certo, porque se nós pensarmos errado, vai descer para o nosso espírito e aí vira um vício. E como que pode eu, justificado agora, e andar contrário às Escrituras? Não, 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 isso não pode. Isso não pode, em nome de Yahushua isso não pode. Aleluia! A palavra diz, vocês passaram a viver de coração o padrão de ensino que agora reivindicou a sua lealdade. Aleluia! Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Aleluia! Gratidão, Yahushua. Gratidão, ó Yahweh, por enviar Yahushua. Gratidão, 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 ó Yahweh, por enviar Yahushua. Aleluia! 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 Vão comigo lá em Colossenses capítulo 3. Vamos ver o que está escrito em Colossenses capítulo 3. Visto que ressuscitaste com Yahushua, fixai o vosso espírito, tá? Coração. Todas as vezes que nós lemos coração, está falando do Rua, do espírito do homem, não é o Rua Kadosh. Está falando do espírito do homem. O homem, ele é espírito, ele é alma e ele é um corpo. E no espírito habita o espírito de Yahveh. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Então, todas as vezes que você vê falando coração nas escrituras, está falando do nosso espírito. Vou repetir aqui. Visto que ressuscitaste com Yahushua, fixai o vosso espírito nas coisas do alto. Olha só. E ele vai nos dizer como que é feito isso. E ele diz, onde Yahushua está assentado à direita de Yahveh, né? Coloque a sua mente, olha, coloque as suas mentes nas coisas do alto. Você está vendo? Não nas coisas terrenas. Olha só, como que eu coloco no meu espírito as coisas do alto? Pensando nas coisas do alto, né? E daqui a pouquinho nós vamos ver. Nem que pensar, a palavra nos mostra. As escrituras revela as escrituras. Então ele diz assim, coloque as suas mentes nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois você morreu e a sua vida agora está escondida em Yahushua. Antes nós éramos escravos do pecado, mas Yahushua nos libertou. A palavra diz que nós fomos tirados
do império das trevas e levado para um reino de amor, o reino do Ahavá, o reino de Yahushua HaMashiach, aleluia! Nós reinamos em Yahushua, nós reinamos em Yahushua. Quando Yahushua, que é a nossa vida, se manifesta, então também nós se manifestaremos em sua glória, ou a glória dele se manifesta em nós. E não é assim que diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, mais precisamente no versículo 18, quando ele diz que nós vamos contemplando a palavra, e quanto mais nós contemplamos a palavra, mais nós parecemos com Yahushua, e mais a glória dele vai se manifestando de glória em glória. Aleluia! 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 É maravilhoso isso. E é exatamente isso que a palavra está dizendo aqui. Que nós colocamos a nossa mente na palavra, nas coisas do alto, e a Yahushua vai se manifestando em nós, e a glória dele vai refletindo, vai aparecendo em nós. Mortificai, portanto, tudo o que pertence à sua natureza antiga, à natureza terrena. Aí ele começa a dizer que é natural do homem que não está em água. Imoralidade sexual, impureza, luxúria, desejo maligno, ganância, idolatria. Agora pensa comigo, um homem o dia inteiro pensando nessas coisas. Como é que está o espírito dele? Você está entendendo, meu amado? Agora aí sim, essa pessoa ela vai viver na prática dessas coisas. E é exatamente essas práticas, esses vícios, que torna uma pessoa o pecador. Mas o redimido, o justificado, o lavado no sangue de Yahushua, ele não vive na prática dessas coisas. Porque a mente dele foi transformada, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2, conforme está aqui, nós acabamos de ver. Você costumava, a palavra está dizendo, ó, olha a palavra dizendo, por causa disso a ira de Yahuwah se manifesta. Você costumava andar por esses caminhos na vida que você viveu uma vez, mas agora você também deve se livrar de todas essas coisas. Raiva, malícia, calúnia, linguagem imunda. E nós devemos se livrar disso e pensar de acordo com o reino, falar de acordo com o reino e agir de acordo com o reino. E a palavra diz, não minta um ao outro, pois você se despirá do velho homem, você vai deixar as velhas práticas. O velho homem com as suas práticas, versículo 9. Eu estou lendo Colossenses capítulo 3, versículo 9. A palavra diz que nós temos que deixar essas velhas práticas. E já começa pensando certo isso aqui. Não foi assim que ele começou lá no versículo 2 já falando? Você está entendendo, meu amado? Sim ou não? Aleluia! Toda a glória seja dada a Yahweh, porque o favor dele tem nos alcançado, meu amado. Em Yahushua HaMashiach, ele nos revestiu do novo homem, que está sendo o quê? Que foi o quê? Recriado para o pleno conhecimento de Yahweh. Yahweh quer que nós chegamos a um pleno conhecimento. Não é apenas um conhecimento, mas ele quer que nós chegamos ao pleno conhecimento dos feitos dele, do que ele fez por nós. Ore a Yahweh. Nós devemos orar a Yahweh. E nós devemos dizer, ó Abba, revela no meu espírito que o teu Ruach HaKadosh, se você não aceitou Yahushua ainda, aceite Yahushua, veja os vídeos anteriores, onde nós falamos sobre essa aliança que está em vigor, que nós devemos confessar Yahushua como Salvador das nossas vidas. Crer com o coração e confessar com a nossa boca Yahushua é ressuscitado dos mortos. Aleluia! Aleluia!
E a palavra diz que não tem homem na terra que não precise, tá? Gentil, judeu, circuncidado, incircunciso, bárbaro, cito, escravo, livre. Yahushua é tudo em todos, meu amado. Agora, nós temos que viver como um povo escolhido, um povo kadosh, um povo santo, eternamente amado, revestido de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém, aí a palavra diz: se algum de vocês tiver uma queixa contra alguém, perdoe. Tem que perdoar, é obrigado a perdoar, porque você é de Yahweh agora. E a palavra diz: perdoe como Yahweh te perdoou. Você é perdoado, você é justificado. E sobre todas essas virtudes, revestivos de amor. Lembra? O amor é o fruto da nova aliança, que une a todos em perfeição e unidade. Isso aqui tem uma revelação tremenda, essa palavra, esse versículo 14 aqui, ó. Todos nós estamos ligados um ao outro. Se você já é um crente em Yahushua, meu amado, não tem por que você guardar o ódio, você guardar a raiva, não tem por que mais. E você deve mudar os seus pensamentos para que essas coisas saiam do seu espírito. Na verdade, ela não vai sair, vai ser trocado pelos novos pensamentos. Os novos pensamentos vai substituir tudo que nós pensamos, desce para o nosso espírito. Aleluia! Versículo 15. Que a Shalom de Yahushua domine seus corações, pois como membros de um só corpo, nós fomos chamados para Shalom. Sejamos gratos a Yahweh. Gratidão, ó Yahweh, por enviar Yahushua. Gratidão, ó Yahweh, pelo batismo no Espírito Santo, no Ruach HaKadosh. Gratidão, ó Yahweh, por enviar o teu Ruach sobre nós. Que a mensagem de Yahushua habite ricamente em vocês, enquanto vocês ensinam e ajudam uns aos outros com toda a sabedoria por meio do salmo, hino, cântico do Rua, cantando a Yah com gratidão em seus corações. E tudo que fizer, seja em palavra ou em ações, faça no nome de Yahushua, dando graças a Yahweh. Aleluia! 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 E a palavra, ela nos ensina como isso é feito. A palavra diz, tanto eu vou deixar aqui Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 8 para você ler. E eu vou ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 17. Que diz assim, ó: portanto, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade de água. Não se embriague com vinho, o que leva à devassidão. Em vez disso, seja cheio do Espírito Santo, do Ruach HaKadosh. E no versículo 19, ele nos diz como que isso pode ser feito. Olha só, falando entre si mesmo com salmo, hinos e cânticos espirituais. Mas como assim falando entre si mesmo? Como assim? Na sua mente, no seu coração. Aleluia! Tudo que você pensa desce para o seu espírito. Tudo que nós pensamos desce para o nosso espírito. E ele diz: cante, faça música no seu coração para Yahweh, dando sempre graças a Yahweh por tudo. Em nome do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Aleluia! 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 Então, meu amado, somos justificados. E não podemos andar na prática do pecado. Não podemos. Fica com mais essa palavra.
Que Yahweh te abençoe e te guarde. Que Yahweh ilumine o seu rosto, levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, shalom. Se inscreva no canal, deixe seu like, assim estará nos ajudando a fazer com que essa mensagem chegue a muitos outros. Agradecemos a sua contribuição.